Bom dia. Hoje nós vamos ver mais um vídeo acerca de Samael Amun-Weor. Eu encontrei uma entrevista que foi feita com ele, não sei o ano, mas eu acredito que essa entrevista ela tenha sido feita já quando ele já tinha passado pelas maiores iniciações. Então temos aqui conceitos gnósticos transcendentais. E são vários discípulos que fazem perguntas ao mestre. Então a primeira pergunta é: Mestre, quero saber o porquê dessa inquietude que tenho há muito tempo dentro de mim. Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Que papel desempenho nesta vida? Eu vou ter alguma missão relacionada com esses ensinamentos? Aí a resposta de Samael. São perguntas vitais, não? Quem sou? De onde eu vim? Para onde vou? Qual o objetivo da minha existência? Tudo isto é muito importante. Claro que tem de saber se sente ou não algum tipo de inquietude espiritual. Se a sente, é porque a chispa divina, a mônada, está trabalhando a essência, pois ela quer se autorrealizar, chegar à maestria. Se existe a pergunta sobre qual a sua missão, é porque existe uma missão. Mas qual é essa missão? Os fatos estão lhe dizendo, se observar cuidadosamente as relações que tem tido na vida, todas as inter-relações, poderá dar-se conta de que elas, combinadas com a gnosis, dão um grande resultado. Qual? A divulgação dos ensinamentos. É necessário que se estude a fundo a doutrina. Divulgar os ensinamentos é a sua missão. Se observar bem as características de sua vida, o comprovará por si mesmo. Conforme for trabalhando pela humanidade, irá cumprindo com o terceiro fator da revolução da consciência. Pergunta: o calendário asteca encerra mais sabedoria que lhe tem atribuído? Até agora ele não pôde ser compreendido integralmente, porque tal calendário foi fundamentado no tridimension... oh, sistema tridecimal. E ele não está baseado no sistema duodecimal, e sim no tridecimal, no número 13. Pergunta: isto é Cabala? Resposta: Cabala e alta ciência. Pergunta: mestre, o senhor é vegetariano? Fui vegetariano e a conclusão que tive é que não serve. Por isso não sou vegetariano. Considero que as proteínas animais não podem ser substituídas pelas proteínas vegetais. Poderíamos consumir alimentos como o abacate, que Yogananda diz substituir a carne. Mas isso geralmente não acontece. Não quero com isso dizer que sejamos carnívoros 100%, porque isso seria um absurdo. Necessitamos de uma dieta diversificada, pelo menos 25%,
de carne entre os alimentos. Então, assim viveríamos muito bem. Mas se seguirmos o sistema vegetariano, fracassaremos inevitavelmente. As proteínas da carne são fundamentais para a vida celular do organismo humano. Essa é a visão do mestre Samael, né? Mas eu acredito também que a humanidade tem evoluído nessa questão de suplementação alimentar. Por exemplo, a vitamina B12, que só é encontrada em proteína animal e que é essencial para o funcionamento do organismo. Só que hoje em dia a gente já pode obter essa vitamina através da suplementação. Então as coisas foram evoluindo. Então, por exemplo, uma pessoa pode ser vegetariana e as vitaminas que são de origem animal podem ser suplementadas. Sim, deixa eu ver onde eu parei aqui. Pergunta: mestre, os jejuns de 30 ou 40 dias são aconselháveis? Jejuns de 40 dias só para os mestres como Jesus de Nazaré. Mas qualquer um que fizer um jejum desses pode falecer. Portanto, não é aconselhável. Sem dúvida, existem épocas em que se pode realizar certos jejuns, mas no máximo seriam de 9 dias, com uma condição de ser uma saúde de se ter uma saúde correta e com prévio exame médico feito anteriormente. Pergunta: mestre, há uma frase de Jesus que dizia que era mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha que um rico se salvar. Poderia nos explicar se isso é simbólico ou se a riqueza material se contrapõe com a revolução espiritual? Jesus não se refere somente aos bens materiais, mas também sobre a questão intelectual. Muitas pessoas são ricas de intelectos e jamais se sentem atraídas pelos assuntos espirituais. Outros têm uma mentalidade muito simples e com muita facilidade entram por esse caminho. Dessa forma, as palavras do mestre não se referem somente aos bens materiais. Existem os avarentos, que armazenam fortunas imensas e não entram no caminho por estarem apegados aos seus bens. Então, deste ponto de vista, a colocação acima é perfeita. Mas pode-se ter muito dinheiro e entrar no reino dos céus. O conde Saint-Germain, por exemplo, possui riquezas incalculáveis. Galiostro transmutava chumbo em ouro e fazia diamantes da melhor qualidade. Tanto um como o outro possuíam todos os bens da terra e foram dotados de uma tremenda espiritualidade. Eram mestres ressurrectos. A questão não é ter ou não ter bens materiais, mas sim como administrá-los sem se apegar a eles. Existem muitos que têm um intelecto poderoso, mas não lhes interessam a espiritualidade e o esoterismo. A mente deles está demasiadamente complicada. Outros têm bens terrenos, estão tão apegados a eles que tampouco lhes interessa a espiritualidade. Querem mais bens. Pergunta: em relação à prática do grande arcano, eu tenho escutado algumas teorias de que quando se pratica com paixão, se obtém uma transmutação melhor. E há quem sustente que se deve praticar livre e isento de qualquer tipo de paixões.
qual é a verdade. Em tudo isso existe graus e graus. Não podemos exigir do animal que não seja passional, porque ele é um animal. O que acontece é que os estados animalescos, os impulsos inferiores, devem ser eliminados, mas de uma forma progressiva e didática. Seria absolutamente impossível conseguir que um par de bestas se torne santo da noite para o dia. Tem de começar primeiro pelo animal e depois virá o espiritual. Começa-se numa escala muito inferior de animalidade, mas se vai avançando na rochosa senda, eliminando os estados animalescos, e se vai depurando, até que no fim se sublima completamente. Lembro-me de algo insólito, fora do meu corpo físico. Eu me encontrei com um místico que parecia como se fosse da Idade Média. Ele tentou fazer em mim os famosos estigmas nas mãos. Com um cravo tentou furar as minhas mãos. Conseguiu avançar até um certo ponto e nada mais. Das palmas das minhas mãos brotavam raios e trovões. Mas ele não conseguiu aquilo que se propôs. Então me conduziu até a igreja gnóstica e me apresentou a um grande mestre. Meu real ser me acompanhou. Naquela época eu não tinha as minhas mãos perfuradas ainda. Esse místico disse ao mestre: trago aqui esse mestre para o assunto dos estigmas. Esse ser andrógeno divino, dirigindo-se à minha mônada particular, a Samael mesmo, falando sobre mim, disse: ele é muito forte e responde muito bem, mas deve cumprir melhor o sacramento da Igreja de Roma. Eu disse: ah, agora entendo perfeitamente. Cumprirei melhor. Posteriormente, tive de regressar ao meu corpo físico e entendi o que tinha me dito. Tinha de sublimar mais a energia criadora, apesar de que realizava coitos reservados como um ritual. Coitos reservados, eu acredito que seja a magia sexual, né, que ele tanto fala. Como um ritual, precisava sintetizá-lo mais ainda, torná-lo estático e mais divino. E assim, durante as práticas, eu nem sequer me lembrava dos órgãos criadores do meu corpo físico. Realizava o trabalho na nona esfera, em sublime êxtase místico. Como resultado, refinei a energia do sexo, e com tal tipo de energia formaram-se os estigmas nas minhas mãos e nos meus pés. Muito mais tarde, bem mais tarde, passei além do trabalho da nona esfera. Hoje em dia, eu estou proibido de trabalhar com o Sahaja Maituna, que é um nome oriental para magia sexual. Sem dúvida, essa proibição não veio senão quando eu consegui a androginia de Amônio Sacas. Isso se consegue quando se desposa a sua valquíria, ou seja, a sua alma espiritual. No homem, ela é feminina. Na mulher, é masculina. Como conseguir o tal casamento místico? O trabalho mágico sexual, diríamos na nona esfera, seria até certo ponto um absurdo. Por tal motivo, eu tenho as duas almas aqui dentro. Estou íntegro desse ponto de vista. Vamos ter que continuar no outro vídeo.